Bom, dando continuidade aí à parte 2 do movimento retilíneo uniformemente variado, então a gente tem aqui, né, o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente já entendeu que estudar isso daqui é basicamente e simplesmente estudar esse cara aqui, que é a aceleração, perfeito? Que a gente já até viu que ele nada mais é do que a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Tudo bem? A gente já viu isso aqui e não preciso mais, né, falar, mais aprofundar. Agora, tem uma coisa que você tem que se habituar, que é o seguinte. Você está vindo de um estudo do movimento retilíneo uniforme, que eu tirei esse V. No movimento retilíneo uniforme, por óbvio, a velocidade não varia. Aqui a gente vai ter a velocidade variando e a velocidade vai estar variando. Eu já havia falado, mas não custa nada lembrar que essa aceleração ela é constante. Ou seja, ela não vai variar ao longo do tempo. No MRU, quem era constante é a velocidade. Agora, quem é constante é a aceleração. O que eu quero dizer com isso é que se, por exemplo, a aceleração de um corpo for 4 metros por segundo ao quadrado, perfeito? Significa que a cada 1 segundo, eu olho para essa unidade e entendo. A cada 1 segundo, o que vai acontecer? A velocidade vai variar. Velocidade ela vai variar de 4 metros por segundo. Então, se o cara começa em 4 metros por segundo em 1 segundo, passaram-se 2 segundos, calculadora, né, na mão, esse cara vai passar a ter uma velocidade de 8 metros por segundo. Perfeito? E assim sucessivamente. Se for 3 segundos, aí eu vou ter uma velocidade de 12 metros por segundo. E aí você faz a sua tabelinha, o professor faz a tabelinha lá quando você estava na aula regular, e era isso que ele estava tentando te mostrar. Lembrando que aqui eu dei um exemplo no qual a velocidade está aumentando. Pode acontecer da velocidade estar diminuindo sem problema nenhum. Aqui eu vou até tirar esse diminuindo aqui, porque você vai achar que eu estou escrevendo que ali está diminuindo. Aqui, na verdade, a velocidade está aumentando. Mas ela poderia estar diminuindo. Um cara freando, por exemplo, é um caso, né, com uma desaceleração constante, é um caso clássico onde eu teria uma aceleração, tudo bem, negativa, e aí a velocidade dele, que começa com uma velocidade, sei lá, 80 km por hora, ela vai diminuindo até, né, conforme o tempo vai passar e até parar. Tudo bem? Nada até muito difícil até então. O que a gente tem que habituar aqui, dando continuidade, são as chamadas equações. Lá no MRU, praticamente todo problema, praticamente não, todos os problemas, eles podem ser resolvidos simplesmente com essa equação. D igual a V vezes T. Tudo bem? Ah, professor, eu já vi aqui ΔX, ΔS, tá, mas você entendeu a ideia aqui, né? Distância igual a velocidade sobre tempo, vezes o tempo, perdão. Então aqui, todos os meus problemas podem ser resolvidos com base nessa equação. Agora, a gente tem que habituar que no MRUV nós vamos ter não mais uma equação, nós vamos ter 3 equações, perfeito? Essas equações tem como demonstrar, mas não vai ser o foco aqui. Talvez eu grave um vídeo mostrando para vocês a dedução de cada uma, tá? Mas eu vou mostrar a dedução, né? A dedução correta, né? A dedução por meio de gráfico, seja o que for, não. Bom, até então eu vou só mostrar talvez a primeira, porque a primeira é mais fácil de você ver. A gente já entendeu que a aceleração é ΔV
sobre ΔT, e eu já mostrei para vocês que isso daqui é a mesma coisa que escrever VV0 T menos T0. Escrevi maior aqui para ficar mais fácil. Eu poderia pegar aqui, sem medo de ser feliz, e passar esse T multiplicando aqui, que ele está dividindo, ele vai passar multiplicando o A. Então, escrevendo essa equação de um jeito aqui, talvez um pouquinho mais interessante, seria A que multiplica T menos T0, ok? Que é igual a V menos V0. Como eu havia falado para vocês, 99,9% dos casos, o T0, nosso cronômetro parte do zero. Então, aqui eu poderia escrever isso de um jeito que você está um pouquinho mais acostumado. Posso escrever V menos V0, que é igual a AT. Passando esse menos V0 para lá, vai ficar V é igual a V0 mais AT. Tudo bem? Essa é uma forma interessante de você ver de onde vem a nossa primeira equação. Não sei se você está acostumado com ela. Então, a primeira equação do MRU, que é essa daqui. V é igual a V0 mais AT. Acredite em mim, que eu vou mostrar para vocês as três aqui, depois vou fazer os meus comentários pertinentes, tá? Então, vamos lá. Essa daqui eu só mostrei a título de curiosidade. Dando continuidade aqui, eu vou mostrar as três e vou reescrever elas de um jeito interessante. Por enquanto, só entenda. Eu tenho três equações e são elas V, que é igual a V0, mais AT. A segunda equação vai ser V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2, o número 2, A, e agora D. E a última equação, D, vou apagar aqui, né? Deixa eu só apagar esse aqui porque ele entendeu como se fosse um círculo. Então, deixa eu tentar desenhar aqui um D mais D é igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Eu estou escrevendo esses A's com a letra maiúscula aqui, é só para ficar talvez mais interessante para vocês visualizarem, tá? Normalmente a gente usa a letra minúscula. Então eu tenho três equações. Eu tenho essa que eu já havia mostrado para vocês, eu tenho essa e eu tenho essa. Tudo bem? Fazendo uma consideração sobre cada uma das grandezas que aparecem aqui, a gente sabe que V sem o zero é a chamada velocidade final. Ok? Onde eu vou tirar essa velocidade final? Da interpretação. Tudo bem? Eu tenho que ver. A velocidade final pode ser maior do que a inicial, pode ser menor, depende do contexto. Um cara freando, a velocidade final é menor do que a inicial. Um cara acelerando, a velocidade final é maior. Então não existe regra, você vai ter que ver dentro da questão, né? V0 é a chamada velocidade inicial. Ok? E velocidade no sistema internacional para a gente, metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Bom, A que eu escrevi dessa forma aqui, tudo bem? Só para ficar mais interessante, é a minha aceleração. Que eu passei só uma aula falando dela, né? Então imagino que você já saiba o que é, responsável pela mudança do valor da velocidade. O T que está ali, normalmente é um T minúsculo, né, que a gente usa, é o tempo. E o tempo no sistema internacional vai ser o segundo. E o D, tudo bem, que está representado aqui e aqui, vai ser a minha distância. É a distância percorrida por um móvel, no caso concreto. Tudo bem? Então, eu tenho essas considerações aqui já acerca da unidade. Você precisa pegar isso daqui, precisa entender cada uma dessas incógnitas, porque saber a fórmula de cor
não ajuda, às vezes, a gente em absolutamente nada para resolver o exercício. A gente tem que saber a fórmula e a gente ainda tem que saber, por óbvio, o que a fórmula quer dizer, né? Qual que é a grandeza que aquela grandeza ali quer dizer para a gente. Tranquilo isso aqui? Beleza? Agora eu vou fazer uma consideração e vou fazer até uma mudança. Você vai mudar? Vou. Um jeito de pensar legal nessas equações é o seguinte. Tá vendo aonde tem mais? Eu vou apagar e vou colocar ela de um jeito que é mais fácil para a gente resolver exercício. Não é o mais correto formalmente, mas é o mais fácil. A gente troca esse mais por um mais ou menos. Tudo bem? Por quê? Porque existem casos onde eu vou usar o mais e existem casos onde eu vou usar o menos. Perfeito? Tem que saber essas 3 equações? Tem. Existe uma porrada de forma de decorar isso daqui. Por exemplo, vermes voadores atacam a terra. Vivi, vovó, mais 2 amigos dela. Deitado, vendo televisão, meio, para representar esse dividido por 2, né? Meio à toa ao quadrado. É um dos mnemônicos que a galera usa, por exemplo. Agora, você vai ter que se habituar aí a arrumar um jeito de decorar esse negócio aqui. E porque nas provas você vai precisar, perfeito? Não tem como, não, a prova não vai te dar essas equações, você vai ter que sabê-las de cor. Perfeito? Bom, então dando continuidade aqui, eu preciso explicar agora por que desse mais ou menos. O mais ou menos ele é um facilitador. Como eu havia falado para vocês, a aceleração ela pode aumentar a velocidade ou diminuir. Quando a velocidade geralmente está para um sentido, né, que eu atribuo como positivo, ela vem com sinal positivo. E no outro, óbvio que ela vem com sinal negativo. Mas esse trem pode bagunçar demais a cabeça do aluno que está começando. Então, o que eu costumo falar para você resolver o exercício e não errar? Você vai pensar o seguinte: sempre quando a velocidade do móvel estiver aumentando, quando a velocidade do móvel estiver aumentando, vou colocar aqui, ó. Quando essa velocidade V do cara estiver aumentando, como que eu sei disso? Pelo enunciado, cara, interpretação de texto. Um móvel parte do repouso e atinge velocidade x. Uma coisa que parte do repouso, ela tem velocidade zero. Se ela atinge uma velocidade x, é óbvio que a velocidade é maior do que zero. Perfeito? Então, se a velocidade estiver aumentando, você usa o sinal de mais. Por osmose, você já deve ter percebido que se a velocidade, no caso concreto, estiver diminuindo, velocidade v estiver diminuindo, adivinha que sinal que você vai usar? Você vai usar o sinalzinho de menos. Então é por isso que eu falo com vocês que isso aqui é um facilitador. Agora você tem que tomar cuidado. Porque quando você faz isso, quando você troca aqui, você já considerou o sinal da aceleração. O que significa que às vezes, por exemplo, num caso onde a aceleração poderia ser negativa, no final, quando você calcular A vai dar um valor positivo. Mas é porque aqui você vai achar o valor da aceleração, né? Você vai achar o valor da aceleração, do vetor aceleração, você vai achar ele em módulo. Tudo bem? Ou seja, você pegou o que era negativo, colocou um módulo nele e transformou em positivo. Ok? Um exemplo bobo para você entender como que isso funciona na prática é você pegar, por exemplo, uma questão simples, tá? A gente tem um exercício aqui, um exercício simples, eu vou inventar ele aqui agora para vocês e você vai pensar. Imagina que eu tenho um móvel, eu já fiz algo parecido na videoaula passada, mas vamos lá. Eu tenho um móvel aqui, vamos supor que a velocidade dele seja uma velocidade inicial de 72 km por hora, perfeito? E esse móvel, ele avista aí, sei lá, uma parede, que poderia ser um obstáculo, quando ele está uma distância desse obstáculo aí, vamos colocar de, sei lá, pode ser 100 metros. Tudo bem? E aqui eu vou te fazer algumas perguntas sobre essa questão, para a gente tentar calcular. A ideia é, vamos pensar aqui numa primeira possibilidade.
pegar um roxinho aqui e colocar aqui na primeira possibilidade aqui. Vamos imaginar que a gente queira saber qual é a desaceleração mínima, né, que esse cara pode ter para que ele não encontre com a parede. Tudo bem? Considerando óbvio que essa desaceleração ela é constante. Então vamos calcular a desaceleração disso aqui para que esse cara não bata. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é a seguinte. Eu sei que eu sei que a velocidade inicial dele vale, né, 72 km por hora. Você que está mais atento, você já sabe que isso aqui não é... Se você olhar a distância aqui, isso daqui vai dar um pepininho com relação às unidades do sistema internacional. Você vai pegar isso daqui e dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Você fez essa conta aqui e você achou 20 metros por segundo. Ok? Então o cara estava a 20 metros por segundo. Eu sei que para ele não bater, a velocidade final dele tem que ser quanto? 0. Ele tem que atingir o repouso, tudo bem? 0 metros por segundo, 0, não importa. Beleza? Eu sei que a distância que ele tem, o máximo que ele consegue frear, vai ser uma distância de 100 metros. Aí eu vou olhar para aquelas equações. Como que você faz para decorar? Normalmente você escreve as três. Vou escrever aqui, tá? Vi, avó, mais AT. Detalhe, por que eu já escrevi com mais? Aliás, por que eu já escrevi com mais? Não, né? Menos AT. Por que eu já escrevi com menos? Porque eu sei que a minha velocidade está diminuindo. Perfeito? Se a minha velocidade está diminuindo, eu já corrijo aqui, eu uso o sinalzinho de menos, que é como se eu pensasse na aceleração negativa. A segunda equação, vivi, vovó, menos 2AD. Tudo bem? E a última equação, que é D, VOT, menos A, T2 sobre 2. Vivi deitado vendo televisão metro ao quadrado. Então eu tenho essas três formas. Eu quero calcular a desaceleração primeiro. Eu coloquei, está lá no enunciado. Qual a desaceleração e tal, que atua, blá blá blá. Uma boa coisa é, quem que eu tenho? Eu tenho D, então as duas fórmulas que tem D são essas duas. Eu tenho D. Só que eu já enxerguei que eu não tenho T. Então essa equação, a princípio, fica descartada. Então essa daqui que tem o D, eu tenho o V0, eu tenho a velocidade inicial, eu consigo utilizá-la para o cálculo. Então eu marquei e vou pegar essa minha terceira equação, que ela tem até um nome especial, que é a equação de Torricelli. Ela não tem a variável tempo nela. Tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso exercício. Eu vou escrevê-la aqui embaixo de novo, só para questões de organização, vai ficar v ao quadrado, que é igual a v0, aliás, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos 2AD. Velocidade final do cara é 0, 0 ao quadrado é 0, que é igual a velocidade inicial é 20, 20 ao quadrado dá 400, menos 2 vezes a minha aceleração, que é o que eu quero calcular, e a distância eu coloquei para você no enunciado, que vale 100. Então, olhando para cá, eu posso jogar o 400, ele vem para cá, negativo menos 400, que é igual a menos 200A, já fazendo esse cálculo aqui. Portanto, 3 bolinhas aqui, a minha aceleração vai ser menos 400 dividido por menos 200, mesma coisa que 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui é negativo, a minha aceleração fica positiva, e é aqui que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque a aceleração positiva, aqui, ela aconteceu exatamente porque eu te dei um macetinho, que é esse mais e menos. Tudo bem que eu joguei nas fórmulas lá em cima. Quando eu faço isso, eu estou, abre aspas, errando, né? Por quê? Porque o ideal é você considerar mais ali. Mas eu falo mais ou menos para você não embananar com o sinal no futuro. Então isso daqui é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, conforme já tinha explicado, em módulo. Ok? Essa é a minha desaceleração em módulo. Perfeito? Na real, eu calculei o módulo, na real, aí isso aqui é uma desaceleração. Então a aceleração poderia estar com sinal negativo aqui sem problema nenhum.
Então esse foi o meu 1. Adivinha o que eu vou pedir para você fazer no exercício 2? Calcular o tempo. Perfeito? Bom, para calcular o tempo, vamos reescrever as fórmulas. V V0 menos AT. Opa, repara, agora eu posso usar, por exemplo, a primeira equaçãozinha, que já é mais fácil, porque a outra vai ter uns t ao quadrado lá, é mais chato de resolver. Então, velocidade final é 0, velocidade inicial ainda é 20, o problema ainda é o mesmo, menos a minha aceleração agora eu já achei que é 2, menos, por quê? Porque eu peguei toda aquela referência que ele está diminuindo, t. Portanto, o meu tempo agora vai ser de quanto? Meu tempo vai ser de 10 segundos. Perfeito? Então é isso aí acerca do MRU, as suas aplicações. Então, fico por aqui. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Qualquer coisa, estou à disposição. Só colocar aí nos comentários. Muito obrigado.